Eu acho que há que separar duas coisas. O governo, através do ministro Flávio Dino, deu uma explicação que me pareceu convincente para o ocorrido, pelo menos para quem conhece essa situação. Normalmente, essas manifestações ou coisas do gênero, elas, quando são detectadas pelos órgãos de inteligência na dimensão em que podem ocorrer, elas ensejam reuniões em conjunto entre o governo federal e seus órgãos responsáveis e o governo do Distrito Federal. E aí se repartem as respectivas competências e se define um plano estratégico. Foi assim em todas as manifestações que ocorreram ou em outras situações de grandes eventos que eu tive a oportunidade de participar, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, etc. Esse plano foi feito, segundo nos revelou o ministro Flávio Dino. Ocorre que, curiosamente, 24 horas antes da manifestação, sem informação ao governo federal, este plano foi alterado pelo governo do Distrito Federal, possivelmente com a ação do senhor Ângelo Torres, do Anderson Torres, que alterou o plano e se mandou para gozar suas férias. Diz o ministro Flávio Dino que soube disso pela imprensa e que, então, telefonou para o governo do Distrito Federal, que ele disse, olha, fique tranquilo, temos tropa suficiente, o fato de entrarem na esplanada, porque essa foi a mudança, permitir a entrada das pessoas na esplanada, não vai alterar em nada, nós estamos com uma segurança colocada. Bem, naquela altura do campeonato, o Ministério da Justiça não tinha condições de ter uma tropa de choque efetivada por conta própria, porque o efetivo da Força Nacional, que costuma permanecer em Brasília, é pequeno. Diz Flávio Dino que são 200 homens. 200 homens nessa hora é muito pouco. Segundo, o próprio general Gonçalves Dias, que havia assumido o GSI e que ainda não colocou a sua equipe, pelo que vi pela imprensa, se valeu da informação do Distrito Federal e tiveram a confiança de que haveria um efetivo do GDF disposto a isso. Qual não é a surpresa, então, quando efetivamente não havia esse efetivo? E tem razão o presidente Lula. Me parece que as evidências mostram isso. É, os vídeos colocados e a facilidade extrema com que se entrou no Palácio do Planalto mostra que realmente alguém pode ter sido conivente lá de dentro. Considerando que o general Gonçalves Dias ainda não tinha colocado a sua equipe, nós tínhamos aí 6 dias de governo praticamente, aqui se atentar. Quer dizer, o que havia ali? Quem facilitou as coisas desta forma? Por que houve alteração do planejamento? Tudo me leva a crer que era realmente uma conspiração para criar uma situação caótica que levasse a um golpe de Estado. Ou seja, uma coisa meio atabalhoada, uma coisa, eu diria, aquilo que a gente costuma brincar, né, Josias? Organizações tabajara fazendo um processo de golpe de Estado, e deu no que deu. Então, eu acho que o atual governo, nesse aspecto, e as próprias desculpas apresentadas pelo governador do Distrito Federal em relação ao ocorrido, me parece que atestam a correção da fala do ministro Flávio Dino. Agora, isso não faz com que o próprio governo não deva apurar que pessoas foram coniventes com, abre aspas, a abertura das portas do Palácio do Planalto. Porque seja quem for, terá que responder. Eu não estou obviamente, isentando ninguém. Se foi nomeado pelo atual governo e foi cúmplice de um golpe de Estado, tem que sofrer as consequências. Claro? E o presidente Lula foi muito claro nessa questão. Vamos, então, apurar que houve conivência, que houve participação direta do governo do Distrito Federal, parece claro, e que houve conivência de algumas pessoas que deveriam ter tomado providências ali, naquelas circunstâncias, notadamente no Palácio do Planalto, me parece claro. Há que se detectar quem são esses servidores, e eles têm que responder na forma da lei, seja no plano penal, seja no plano dos processos administrativos disciplinares.